Um bairro residencial tranquilo no condado de Charlotte, Flórida. Uma noite de domingo como qualquer outra, indistinguível de centenas de outras. Os vizinhos jantam, assistem televisão, se preparam para o início de uma nova semana. Ninguém desconfia que, em uma das casas, aconteceu algo capaz de abalar até mesmo os detetives mais experientes. Às 18 horas em ponto, uma ligação é feita para o serviço de emergência, o 911. Uma voz jovem soa calma, sem nenhum traço de pânico. Ele informa que ocorreu um acidente. As perguntas do atendente não provocam nenhuma emoção nele. Ele responde de forma breve e clara, como se estivesse repetindo um texto decorado de antemão. Quando os policiais chegam ao local, são recebidos por um rapaz jovem. Ele está calmo, com as mãos nos bolsos e o olhar distante. Dentro da casa, a cena é assustadora. Em breve, os investigadores começarão a reconstruir os acontecimentos daquele dia, procurar inconsistências no relato do jovem e examinar o passado daquela família. Eles nem imaginam que, ao abrir esse caso, vão se deparar com uma história que começou muito antes daquela noite e que o passado já deixou para trás uma vítima sobre a qual ninguém mais perguntou. A família Griffith, à primeira vista, não se diferenciava em nada das típicas famílias americanas de classe média. Eles moravam em Oklahoma, na cidade de Tulsa, conhecida por sua atmosfera tranquila e pelos valores familiares tradicionais. No entanto, por trás da fachada de prosperidade, escondia-se um verdadeiro drama que, no futuro, levaria a acontecimentos trágicos. Charles Griffith nasceu em 12 de setembro de 1980, em Tulsa. Ele cresceu em uma família rica, onde uma atenção especial era dada à disciplina rigorosa. Seu pai era militar e sua mãe, professora do ensino fundamental. Desde a infância, Charles foi ensinado a seguir regras estritamente, ser firme em suas decisões e não demonstrar emoções. Essa educação, mais tarde, se refletiu em sua própria abordagem à vida familiar. Catherine Moore nasceu em 3 de maio de 1985 em Jacksonville, Flórida. Ao contrário de Charles, ela cresceu em uma família amigável e carinhosa. Seus pais, o casal idoso Robert e Linda Moore, viveram a vida inteira na mesma casa no condado de Charlotte, Flórida. Desde criança, Catherine sonhava em ser professora, adorava crianças e acreditava em tratar as pessoas com bondade. Eles se conheceram em 1999 na Universidade de Oklahoma. Catherine veio da Flórida para Oklahoma para estudar na Faculdade de Pedagogia. Charles, na época estudante da Faculdade de Negócios, rapidamente chamou sua atenção. Ele era confiante, ambicioso e sabia como cortejar de maneira encantadora. Em 2001, após 2 anos de relacionamento, eles se casaram. Catherine tinha 16 anos e Charles, 21. Logo após o casamento, nasceu o primeiro filho deles, Christopher Griffith, em 1º de junho de 2002. Um jovem casal tentava construir uma vida familiar, mas já naquela época, Charles começou a demonstrar sinais de um caráter despótico. Ele estabelecia regras rígidas, controlava as finanças e exigia obediência inquestionável. O nascimento do segundo filho, Colin Griffith, em 14 de outubro de 2006, tornou-se mais um marco em suas vidas. Catherine esperava que isso fortalecesse a família, mas Charles, ao contrário, tornou-se ainda mais rígido. Ele via nos filhos uma continuação de si mesmo e buscava educá-los no espírito da obediência incondicional. Isso se aplicava especialmente a Colin, que desde a infância demonstrava frieza e falta de apego. Os primeiros sinais de alerta começaram a aparecer quando Colin completou 5 anos. Ele apresentava um comportamento incomum, raramente expressava emoções, não reagia a punições e podia ficar olhando para alguém por muito tempo sem piscar. Seu pai via isso como um sinal de força. No entanto, Catherine começava a perceber algo assustador nele. Em 2020, após quase 19 anos de casamento, Catherine não conseguiu mais suportar a tirania do marido e pediu o divórcio. O divórcio foi oficialmente registrado em 17 de agosto de 2020. Charles obteve a guarda exclusiva de Colin, pois o tribunal considerou que ele era financeiramente estável e capaz de garantir um futuro melhor para o filho. Catherine, por não ter um emprego bem remunerado, não conseguiu convencer o juiz de sua capacidade como mãe guardiã. Catherine voltou para o condado de Charlotte, na Flórida, onde se estabeleceu perto dos pais. No entanto, mesmo após o divórcio, ela não parou de tentar recuperar Colin. Ela entrou com novos processos, tentou conseguir a reavaliação do caso, mas Charles sempre encontrava maneiras de bloquear suas tentativas. Enquanto isso, Colin, vivendo com o pai, ficava cada vez mais fechado em si mesmo. Na escola, ele praticamente não conversava com ninguém, estava imerso em videogames e não demonstrava interesse pelo mundo ao seu redor. Em casa, ele via o exemplo de uma disciplina rígida e qualquer demonstração de fraqueza era punida com severidade.
Catherine recebia dele mensagens raras, mas nelas não havia calor ou vontade de se comunicar. No entanto, em 2023, 3 anos após o divórcio, ela recebeu uma notícia que mudou tudo. Charles Griffith foi encontrado morto e Colin foi detido sob suspeita de seu assassinato. Esse dia marcou o início de uma série de eventos que abalariam o condado de Charlotte, na Flórida, e se tornariam objeto de grande repercussão pública. No dia 14 de fevereiro de 2023, a central do 911 recebeu uma ligação de um jovem que informou ter atirado em seu pai. Colin Griffith falou com voz calma, afirmando que agiu em legítima defesa. Quando os atendentes do serviço de emergência perguntaram se era necessário atendimento médico, ele apenas respondeu brevemente que seu pai estava morto. Os policiais que chegaram ao local do crime encontraram Colin, de 15 anos, sentado no sofá dentro da casa. No chão estava o corpo de Charles Griffith, com 2 ferimentos de bala, um no peito e outro na cabeça. A arma estava próxima. As impressões digitais nela pertenciam apenas a Colin. A vida de Colin com o pai após o divórcio dos pais não foi fácil. Depois que o tribunal concedeu a Charles a guarda exclusiva do filho, ele passou a controlar completamente a vida de Colin. Qualquer desobediência era vista como um desafio e as punições vinham imediatamente. Colin cresceu sob uma disciplina severa, onde qualquer demonstração de emoção era considerada fraqueza. Ele era proibido de se comunicar com a mãe, sair de casa sem permissão e qualquer tentativa de desobedecer resultava em ameaças e na privação de confortos habituais. Os conflitos entre eles se tornaram cada vez mais frequentes. A tensão atingiu o limite depois que Colin revelou ao pai sua orientação sexual. Charles encarou isso como uma ofensa pessoal e, a partir de então, o relacionamento deles entrou definitivamente em uma fase de constantes confrontos. Colin sentia-se preso em uma armadilha da qual não havia saída. Naquele dia, segundo Colin, seu pai voltou para casa irritado. Entre eles, estourou uma briga que acabou se transformando em um confronto físico. O jovem afirmou que Charles pegou uma faca e começou a ameaçá-lo. E temendo por sua vida, ele pegou a arma do pai, que estava guardada em casa, e atirou 2 vezes. No entanto, já os primeiros resultados da investigação levantaram dúvidas entre os investigadores. Charles foi atingido por 2 tiros, o primeiro no peito, o segundo na cabeça. Isso indicava que, após o primeiro ferimento, Charles provavelmente ainda estava vivo, mas não podia resistir, e o segundo tiro foi dado para garantir sua morte. Colin não parecia assustado nem arrependido. Seu comportamento surpreendeu até mesmo os detetives mais experientes. Ele não pediu ajuda, nem demonstrou preocupação ou pânico. Quando lhe perguntaram sobre os detalhes, ele repetia calmamente a mesma versão, sem alterar a entonação. Ele não tentou se justificar, nem demonstrou medo das possíveis consequências. Catherine Griffith recebeu a notícia da morte do ex-marido tarde da noite do dia 14 de fevereiro. Quando a polícia ligou para ela, a princípio pensou que era um engano. Ao ouvir que seu filho havia sido detido pelo assassinato de Charles, ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A primeira reação foi uma mistura de choque e ansiedade, mas logo veio o alívio. Charles não podia mais ameaçá-la, não podia mais controlar Colin, não podia mais impedir que eles se reunissem. No entanto, esse momento de alegria foi ofuscado pela consciência de que seu filho havia se tornado um criminoso. Os investigadores não estavam certos da veracidade das palavras do jovem, mas podiam provar o contrário. A única testemunha do ocorrido era o próprio Colin, e não havia provas evidentes que confirmassem um crime premeditado. A arma pertencia a Charles. Nenhum sinal de luta foi encontrado na casa. O próprio Colin não apresentava ferimentos visíveis. Os promotores aceitaram a versão de legítima defesa e, algumas semanas depois, encerraram o caso. Colin foi isento de responsabilidade. Poucos entendiam que aquele dia era apenas o começo de uma série de eventos que logo levariam a uma tragédia ainda mais horrenda. No final de março de 2023, pouco mais de um mês após a morte do pai, Colin Griffith mudou-se para a Flórida, no condado de Charlotte, onde morava sua mãe, Catherine. Agora que a guarda havia passado completamente para ela, Catherine esperava começar uma nova vida com o filho, criando para ele um ambiente seguro e estável. Os primeiros meses se passaram de forma surpreendentemente tranquila. Colin começou a frequentar a escola local, matriculou-se em uma faculdade comunitária e Catherine fazia todo o possível para criar a aparência de uma vida familiar normal. Ela frequentemente publicava fotos com o filho nas redes sociais, viagens à praia, jantares juntos, festas.
Nos comentários, os amigos a apoiavam e ficavam felizes por ela finalmente estar novamente ao lado do filho. Ninguém sequer suspeitava que por trás dessas imagens se escondia um mundo completamente diferente e assustador. Colin se comportava de forma distante, não demonstrava muito apego à mãe. Ele raramente participava de conversas, não expressava gratidão pelos cuidados e preferia passar a maior parte do tempo jogando videogame. Ele não se interessava pelos estudos, e as tentativas de Catherine de envolvê-lo nas tarefas domésticas o irritavam. No início, ela atribuía isso ao estresse após os acontecimentos vividos, mas logo ficou claro que o problema era mais profundo. Após alguns meses, começaram a aparecer os primeiros sinais preocupantes. Colin podia explodir de repente se algo não acontecesse do jeito que ele queria. Ele passava longos períodos sem sair do quarto, podia ignorar os pedidos da mãe, e durante as brigas demonstrava uma indiferença assustadora. Seu rosto permanecia impassível, mesmo quando Catherine tentava alcançá-lo com lágrimas e súplicas. No outono de 2023, o conflito atingiu seu primeiro ápice. Catherine tentou limitar o tempo que Colin passava jogando videogame, exigindo que ele ajudasse em casa e prestasse atenção aos estudos. Em resposta, ele ficou furioso, pegou o controle e o atirou contra a parede. Depois, sem dizer uma palavra, saiu de casa e não voltou por várias horas. Quando voltou, agiu como se nada tivesse acontecido. A situação estava piorando. Em novembro de 2023, ocorreu outro incidente grave. Catherine mais uma vez tentou fazer com que o filho cumprisse suas obrigações em casa, mas Colin de repente a atacou. Ele empurrou a mãe no chão, agarrou-a pelos cabelos e a prendeu contra o chão, gritando ameaças. A avó de Colin, que estava na casa naquele momento, testemunhou o ocorrido. Ela imediatamente ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram, Colin tentou se justificar, alegando que sua mãe foi a primeira a atacá-lo. No entanto, o depoimento da avó desmentiu completamente a versão dele. Como resultado, Colin foi preso sob a acusação de violência doméstica. Após a detenção, ele foi encaminhado para uma avaliação psiquiátrica. Os médicos constataram sinais de distúrbios profundos em seu comportamento, incluindo ausência de empatia, incapacidade de demonstrar remorso e agressividade aumentada. Apesar das recomendações dos especialistas de que ele precisava de terapia prolongada, Colin foi liberado após alguns meses e voltou a morar com a mãe. Catherine começou a ter medo do próprio filho de verdade. Ela compartilhava seus receios com os amigos, mas não sabia o que fazer. Por um lado, era seu filho, a quem ela amava. Por outro, sentia que ele representava uma ameaça para ela. No entanto, mesmo assim, ela não podia imaginar que em breve esse medo se tornaria realidade. Após a internação psiquiátrica de Colin, seu comportamento não mudou. Ele continuava agressivo e permanecia frio com a mãe, mas agora a ameaçava abertamente. Os médicos, ao liberá-lo de volta para casa, registraram que o jovem não queria voltar para Catherine. Ele declarou que se fosse forçado a morar com ela, ou se mataria, ou a mataria. Essas palavras foram incluídas no relatório oficial, mas nenhuma medida adicional foi tomada. A polícia, por sua vez, estava ciente de seus problemas. Quando, em fevereiro de 2024, ele fugiu mais uma vez para a casa da avó, os policiais, ao detê-lo, redigiram um relatório no qual ele repetiu a mesma ameaça. Se fosse mandado de novo para morar com a mãe, ele a mataria. Os agentes da lei registraram esse fato, mas apenas o devolveram ao serviço social, e depois ele acabou novamente na casa de Catherine. A essa altura, Catherine já percebia que seu filho representava uma ameaça. Em conversas com amigos, ela admitia que tinha medo dele, que ele a ameaçava constantemente e se comportava de maneira cada vez mais estranha. Ela já havia dito várias vezes que duvidava da versão de legítima defesa que Colin apresentou após a morte do pai. Ela revisava os detalhes daquela tragédia e começava a entender que, talvez, ele tenha matado Charles não porque temia por sua vida, mas porque queria se livrar dele. Apesar do medo, Catherine tentava amenizar a situação. Ela esperava que a bondade pudesse mudar o comportamento do filho. Na primavera de 2024, ela começou a comprar presentes caros para ele, incluindo novos gadgets e roupas, e lhe dava dinheiro para se divertir. Em maio, quando ele terminou a escola, ela lhe deu um carro de presente. Ela achava que dessa forma conseguiria conquistar sua afeição, mostrar que se importava com ele. Ela postava nas redes sociais fotos com felicitações assinadas, nas quais comemorava as conquistas do filho.
As pessoas que observavam a vida deles de fora achavam que tudo estava melhorando. Nas fotos, eles pareciam uma família feliz, viajavam de férias, passavam tempo juntos. Mas por trás dessas imagens se escondia uma tensão que só aumentava. Catherine tentava convencer a si mesma de que estava fazendo tudo o que podia, mas sua intuição lhe dizia que ela vivia ao lado de uma pessoa que um dia poderia ultrapassar o limite. Logo, foi exatamente isso que aconteceu. Poucos dias antes da tragédia, o relacionamento entre Colin e Catherine voltou a ficar tenso. No dia 6 de setembro de 2024, houve um conflito entre eles. Colin mais uma vez se recusou a cumprir as tarefas domésticas, e Catherine exigiu que ele parasse de ignorar seus pedidos. Ele não gostava quando alguém tentava controlá-lo e reagiu de forma agressiva. No auge da briga, ele juntou suas coisas e saiu de casa, indo para a casa da avó. Essa não foi a primeira vez que Colin fugiu para lá, e a avó ficou assustada com a sua chegada. Ela sabia do que ele era capaz e temia que sua intervenção na situação pudesse se voltar contra ela. Quando Catherine descobriu onde o filho estava, decidiu que não podia mais permitir que ele fizesse o que quisesse. Na manhã do dia 8 de setembro, ela ligou para o filho e disse que se ele não voltasse para casa, teria que informar a polícia e o conselho tutelar. Colin ignorou as palavras dela. Na parte da tarde, Catherine foi até a casa da mãe para buscar o filho pessoalmente. Era por volta das 4 horas da tarde. Segundo relatos dos vizinhos, uma discussão começou entre eles bem no quintal. Várias pessoas ouviram os gritos, mas apenas uma vizinha testemunhou o que estava acontecendo. Ela viu Colin agarrar a mãe pelos cabelos de forma brusca e arrastá-la para dentro de casa. Catherine resistia, pedia para que ele a soltasse, mas ele não respondia. A porta se fechou com força e do lado de fora não se ouvia mais nada. Nenhum dos vizinhos chamou a polícia. A vizinha que viu ele arrastando a mãe à força para dentro de casa não teve coragem de intervir. Ela voltou para sua casa decidindo não se envolver com aquilo. Mais tarde, ela admitiu que teve medo pela própria segurança. Se passaram 2 horas até que uma ligação fosse feita para o serviço de emergência. Colin informou ao atendente que sua mãe estava morta. Ele falava com voz calma, afirmando que durante a briga, Catherine pegou uma faca e começou a ameaçá-lo. Segundo ele, em determinado momento ela tropeçou e caiu, cravando a lâmina no próprio pescoço. Colin ressaltou que tentou ajudá-la, mas já era tarde demais. Quando os policiais chegaram ao local, Colin os aguardava do lado de fora. O comportamento dele não condizia com a situação. Ele não parecia abalado nem assustado. A primeira coisa que ele disse aos policiais foi: "Eu conheço meus direitos. Eu preciso de um advogado." Ele não tentou explicar o que aconteceu, nem pediu ajuda para a mãe. Dentro da casa, eles encontraram o corpo de Catherine. A cena que Colin descreveu era impossível de imaginar na realidade. A faca entrou fundo demais e os ferimentos não correspondiam à sua versão. Para os investigadores, ficou claro que não se tratava de um acidente, mas de um crime premeditado. Após a descoberta do corpo de Catherine Griffith, a equipe de investigação começou a examinar a cena do crime. Os peritos forenses registraram detalhadamente a disposição dos objetos na casa, o padrão das manchas de sangue e possíveis evidências que pudessem confirmar ou refutar a versão de Colin sobre um acidente. A primeira coisa que chamou a atenção dos peritos criminais foi a completa ausência de sinais de luta. Se a versão de Colin fosse verdadeira e sua mãe realmente tivesse tropeçado, caindo sobre a faca, deveriam haver sinais de movimentos caóticos na cena, arranhões no chão, objetos derrubados, marcas de sangue em diferentes pontos. No entanto, nada disso foi encontrado. O corpo de Catherine estava deitado de forma alinhada, o sangue não estava espalhado e a própria faca penetrou profundamente demais, o que tornava a versão de uma queda acidental praticamente impossível. O patologista que chegou ao local examinou o corpo preliminarmente e imediatamente destacou vários pontos-chave. A profundidade da penetração da lâmina indicava o uso de força significativa. O ângulo do ferimento excluía a possibilidade de que Catherine pudesse ter caído acidentalmente sobre a faca daquela maneira. Os peritos também notaram que não havia cortes nas mãos da mulher, típicos de tentativas de se defender. Isso significava que ela, ou não, teve tempo de perceber o perigo, ou estava imobilizada no momento do golpe. Os detetives decidiram verificar se o depoimento de Colin correspondia à sua ligação para o 911. Eles ouviram atentamente a gravação e notaram um detalhe importante. Quando o atendente perguntou se a mãe precisava de ajuda médica, ele não tentou saber se havia algo que pudesse ser feito para salvá-la. Ele simplesmente afirmou que ela estava morta. Esse sangue frio parecia suspeito.
Em seguida, os investigadores analisaram as evidências na casa. Era importante verificar se Catherine realmente segurava a faca, como Colin havia afirmado. Eles realizaram uma análise das impressões digitais. No cabo da faca, não havia marcas dos dedos dela, apenas as impressões do próprio Colin. Isso imediatamente refutou sua versão de que a mãe foi a primeira a pegar a arma. Outro aspecto importante foi a ausência de sangue na cozinha, onde Colin disse que Catherine teria pegado a faca. Os especialistas examinaram cuidadosamente as bancadas, os pisos e as superfícies da cozinha. Nada. Se ela realmente estivesse carregando uma faca e acidentalmente tivesse caído sobre ela, deveria haver gotas de sangue no local para onde ela havia se movido. Um dos investigadores comparou os detalhes deste crime com o assassinato anterior de Charles Griffith. Ele revisou os documentos do caso de 2023 e viu uma semelhança impressionante. Em ambos os casos, Colin imediatamente chamava a polícia, dava explicações secas e diretas, não demonstrava emoções e logo exigia um advogado. 2 crimes diferentes, mas o mesmo padrão de comportamento. Os investigadores decidiram realizar uma análise psicológica adicional em Colin, pois seu comportamento levantava sérias questões. A pedido deles, foram analisadas as conversas dele com psiquiatras durante a internação anterior. Soube-se que, 1 ano antes do crime contra a mãe, ele já a ameaçava, dizendo diretamente aos médicos que ou a mataria ou se mataria. Agora essas palavras se tornaram uma verdadeira previsão do que aconteceu. Além disso, os detetives analisaram os depoimentos das testemunhas. Uma das vizinhas viu Colin arrastar a mãe à força para dentro de casa, e outra ouviu gritos, mas não chamou a polícia. Os relatos das testemunhas contradiziam diretamente a versão de Colin de que tudo aconteceu por acaso. A verificação do telefone celular de Colin também se tornou uma prova importante. Os peritos forenses extraíram mensagens apagadas e o histórico de buscas. 1 semana antes do crime, ele pesquisou informações sobre as maneiras mais rápidas de matar, quanto tempo leva para morrer de hemorragia, além de ler artigos sobre brechas legais em casos de acusação criminal. Essas buscas se tornaram um argumento poderoso para a promotoria, provando que o crime contra Catherine foi premeditado. Os investigadores também descobriram que, 2 dias antes da tragédia, Catherine disse aos amigos que temia por sua vida. Ela contou que se algo acontecesse com ela, o culpado seria seu filho. Essa confissão foi o último aviso, que ninguém teve tempo de levar a sério. Quando todas as provas foram reunidas, a promotoria do condado de Charlotte apresentou acusações de homicídio em 1º grau contra Colin Griffith. Ele foi transferido para uma cela de isolamento onde aguardava o julgamento. Os investigadores também começaram a colaborar com as autoridades de Oklahoma para reabrir o caso da morte de seu pai. Colin não demonstrou um pingo de arrependimento. Ele não fazia perguntas, não perguntava sobre a mãe, não demonstrava preocupação com seu destino. Os oficiais que o interrogaram chegaram a uma conclusão unânime. Estavam diante de uma pessoa sem emoções, fria, que não apenas mata, mas faz isso sem o menor remorso. Considerando as circunstâncias do crime, os promotores declararam que buscariam para Colin a pena máxima, ou seja, prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. No entanto, surgiu uma questão diante do tribunal sobre a sua idade. No momento do crime, Colin tinha 17 anos, o que poderia influenciar o procedimento de julgamento do caso. O Ministério Público entrou com um recurso para que ele fosse julgado como adulto. As leis do estado da Flórida permitem a aplicação dessa medida em relação a menores de idade, caso o crime seja de extrema crueldade e represente perigo para a sociedade. O tribunal acatou esse recurso, e Colin acabou sob a jurisdição do sistema penal de adultos, o que significava uma punição mais severa. Os advogados de Colin tentaram basear a defesa na alegação de que ele era mentalmente instável e poderia ter agido de forma impulsiva. No entanto, a promotoria apresentou registros de suas conversas com psiquiatras, dos quais ficou claro que ele não só tinha consciência de suas ações, mas também, alguns meses antes do crime, ameaçou diretamente a mãe, dizendo que mataria ela ou a si mesmo. Esse fato se tornou um dos pontos-chave da acusação. A promotoria também levantou questões sobre seu passado. Em 2023, Colin matou seu pai, mas na época o caso foi encerrado por falta de provas irrefutáveis. No entanto, agora que ficou claro que ele é capaz de cometer um crime sem remorso, as autoridades de Oklahoma decidiram considerar a possibilidade de reabrir a investigação. Os investigadores começaram a procurar possíveis testemunhas que pudessem lançar luz sobre os acontecimentos de fevereiro de 2023.
Eles recorreram a amigos e conhecidos de Charles Griffith, assim como a ex-professores e colegas de classe de Colin, para descobrir se ele já havia manifestado anteriormente a intenção de causar mal ao próprio pai. A promotoria do condado de Charlotte também enviou para Oklahoma os materiais do caso atual, apontando o comportamento semelhante do acusado em ambos os casos. Durante a investigação, foram encontradas novas evidências. Nos arquivos da escola onde Colin estudava, foi encontrado o depoimento de um dos alunos, que lembrava que Colin, pouco antes da morte do pai, disse que gostaria de viver sem ele e que a morte do pai seria a melhor solução. Naquela época, ninguém levou isso a sério. Agora, porém, essas palavras eram vistas sob uma nova perspectiva. O promotor distrital de Oklahoma declarou que, se forem encontradas provas adicionais, o caso de Charles Griffith poderá ser oficialmente reaberto. Para isso, seriam necessárias novas testemunhas ou provas diretas de que a versão de Colin sobre legítima defesa era falsa. Enquanto isso, o processo sobre o caso de Catherine Griffith continuava. A acusação insistia em prisão perpétua sem direito à redução da pena. Os promotores enfatizavam que Colin não demonstrou nenhum arrependimento, não expressou remorso pelo que fez e manteve a frieza desde o momento da prisão. Colin, assim como durante o primeiro crime, não demonstrou emoções nem na sala do tribunal, nem durante os interrogatórios. Seu comportamento foi o mesmo de 2023, quando falava sobre a morte do pai com a mesma tranquilidade com que agora relatava a morte da mãe. Isso só fortaleceu a posição da acusação. A sentença final no caso de Catherine Griffith ainda não foi proferida. No entanto, a principal intriga permanecia sendo se os investigadores de Oklahoma conseguiriam encontrar provas para acusá-lo oficialmente pelo crime contra Charles Griffith. Se isso acontecesse, Colin poderia receber uma pena adicional e eliminar de vez até mesmo a menor possibilidade de sair em liberdade.